tudo que eu tenho a dizer pra vocês é que eu tô passada. Eu estou passada. Gente, como é que a UES prega uma peça dessa na gente, hein? Não, a gente passou a semana inteira estudando artigo, manifesto, crônica narrativa e, ineditamente, ela vem e cobra biografia e editorial. Meus amores, pra quem não me conhece, o meu nome é Alane Amara. Aqui nas redes sociais eu passo dicas e informações sobre a Universidade Estadual do Ceará e como você se sair bem tanto na prova de português e espanhol quanto na própria redação. Hoje nós vamos falar sobre a proposta 2 da redação do vestibular UES 2021.2, na qual ela cobrou o que, gente? Biografia. Sim, pegou todo mundo de surpresa. Quando vocês me disseram lá nas redes sociais, tô aqui com a minha folhinha aqui, ó, com todas as informações para passar para vocês. Inclusive, aqui, como vocês podem ver, tem um modelinho pronto de biografia que eu trouxe pra gente conversar, pra gente ver os elementos. Vocês ficaram com muitas dúvidas, respondi várias dúvidas, inclusive lá no Instagram. Tu já chega deixando aquele likezão do amor. Aproveita e pega esse vídeo e envia para os teus amigos que fizeram o vestibular UES 2022.1. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma dica desse canal, certo? Me segue também lá no Instagram. Todos os dias eu tô lá no Instagram tirando dúvidas, repassando informações para vocês. Então você precisa me seguir lá no Instagram para você ficar sabendo das coisas em primeiríssima mão. Então, sem mais delongas, bora para esse vídeo. Gente, vocês lembram durante a nossa semana gratuita de redação UES que eu disse assim, galera, se a UES cobrar gêneros que nós não estudamos aqui, nenhum deles, não se preocupem que lá nos textos motivadores ela traz meio que um exemplo daquele gênero textual para você fazer. Quem lembra? Então, exatamente isso foi o que aconteceu. Gente, os textos motivadores da UES, eles são motivadores. Literalmente, eles são inspiradores, né? Então, tudo facilitou, mesmo que você não tenha estudado aquele gênero textual. Então, vamos começar falando aqui sobre a biografia. Ó, a proposta foi a proposta 2. Deixa eu ler aqui para vocês. Ela diz o seguinte: em um concurso de redação para a escola, foi solicitado que procurassem na comunidade mulheres que conseguiram mudar de vida através dos estudos. E a partir da entrevista realizada com uma delas, se elaborasse um mural no qual fossem expostas as biografias desse público. Para isso, escreva uma biografia em terceira pessoa, narrando a história de vida de uma dessas mulheres que você entrevistou. Detendo-se em seus feitos a partir da melhoria de vida através da educação. Atente para o uso da norma culta padrão da escrita da língua portuguesa. A proposta de redação S pedia que você narrasse a história de uma mulher que teve a vida dela transformada através da educação. E você ia o quê? Narrar os fatos importantes que a educação gerou, que a educação promoveu, as consequências de ela ter atravessado esse caminho aí educacional. A biografia, ela é esse texto que traz fatos e informações relevantes sobre alguém que é relevante também coletivamente, não necessariamente uma pessoa famosa, mas uma pessoa que tem uma relevância coletiva, uma importância, né, coletiva para determinados grupos, tá bom? Alane, tinha que ser de um famoso? Não, gente, não. Outra coisa que vocês me perguntaram muito foi, Alane, tinha que ser uma história verídica ou poderia ser criada? Sim, poderia ser criada, sem problema nenhum. Texto narrativo, gente, é esse texto que ele te permite ter um pouquinho mais de criatividade, ousar um pouquinho mais. Então, sim, você pode, quando cair texto narrativo na redação S, você pode criar, você pode ousar, você pode despertar esse seu lado criativo sem problema nenhum, desde que não fuja da proposta. Na estrutura, a biografia tem título, tá? Porém, na redação S, inclusive na própria folha de redação de vocês, aqui, ó,
nessa parte aqui, deixa eu ler aqui para vocês, ó. Leia com atenção avisos importantes referente à prova. Aqui no ponto 3.12, ele diz assim: não é necessário colocar título na redação, exceto se o gênero da proposta escrita sugerida o exigir. O que é que isso significa? Que tanto você poderia ter colocado título na sua biografia, quanto não, e você não vai ser penalizado por isso, só se a proposta tivesse dito que era para você colocar título, tá? Ah, Alane, mas você disse que tem que colocar título no manifesto e na carta aberta. Sim, na estrutura desse gênero há título também, certo? A orientação que eu passo para os meus alunos aqui no meu curso é que sempre coloquem o título, porque ele vai sintetizar o que você vai falar na sua redação. Mas se acontecer de você não colocar, você também não será penalizado, desde que a proposta não tenha exigido que você coloque o título. Dito isto, vamos aos elementos que compõem aí esse gênero textual. Nós temos o quê? O título, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. No título, você pode simplesmente colocar o nome da pessoa sobre quem você vai falar. Por exemplo, na redação que a gente vai ver, o título da nossa biografia é Anala Bin. Depois eu vou explicar para vocês por que eu escolhi esse nome, vocês não vão acreditar. Mas enfim, aí eu coloquei o nome Biografia de Anala Bin, assim, bem simples, bem objetiva, que vai sintetizar o que vai ser dito aí no seu texto. A predominância verbal nesse tipo de texto, como todo texto narrativo, é no pretérito, seja perfeito, seja imperfeito, verbos no passado, essa é a predominância. Além disso, significa que eu não posso escrever nada no presente? Pode, só que a predominância são de verbos no passado, porque você vai contar coisas, feitos já realizados por sobre quem você vai falar, tá? Agora, se essa pessoa seguir viva, ela ainda realizar alguma atividade hoje, você também pode falar, não tem problema, mas a predominância são verbos no passado. Quanto texto narrativo, ele vai ter os elementos do pente, quem lembra? Personagem, enredo, tempo, espaço, narrador. Enquanto biografia, ele é narrado em terceira pessoa. É importante lembrar que a biografia, ela é um texto que deixa muito bem demarcada a sequência cronológica dos fatos. É tanto que na biografia a gente sempre vê o quê? O começo, a depender do caso, o começo e o fim da vida daquele autor ou daquela pessoa sobre quem se fala. Por isso que é importante seguir essa cronologia desde o nascimento ou até os dias atuais ou até a morte. Essa é a sequência cronológica que nesse gênero textual ela é bem demarcada. É muito presente também o uso de pronomes possessivos e de substantivos. Para quê, gente? Exatamente isso, para manter a coesão textual, para evitar as repetições e deixar o seu texto mais fluido na leitura. Vocês me perguntaram muito se podia fazer o texto em 3 parágrafos. Sim, texto narrativo, gente, ele permite um pouco mais essa variação de parágrafos, certo? De 3, 4 parágrafos, 5 parágrafos, tudo de acordo com a quantidade de linhas que você tem que obedecer, que é o mínimo 20 e o máximo 25. Então eu fiz essa redação para você ter uma noção que a UES esperaria da sua redação. Eles me perguntaram muito se podia criar o nome dos personagens. Sim, pode criar, você deve, na verdade. Então o título da minha biografia é Anala Bin. E por quê? Gente, não é pra rir. Não, eu não vou aceitar. Eu digo assim, ó, não é pra ninguém rir. Aí eu já começo a rir, né? Já perco a moral, já. Por que eu botei Anala Bin? Só uma curiosidadezinha, né? Eu fiz um trocadilho com meu próprio nome e coloquei Anala. Tem Alânia, coloquei Anala. Por que Bin? Mulher, o meu ator coreano preferido se chama Ryu Bin. O sobrenome dele é Bin. Dito isto, agora vamos para a parte séria desse vídeo, né, gente? Então vamos lá, prestem atenção. Biografia de Anala Bin.
A doutoranda e professora em letras, Ana Labim, nasceu no dia 11 de novembro de 1991 em Fortaleza, Ceará. Ela foi moradora periférica nessa cidade e estudou em escola pública durante todo o seu ensino básico. Quando adulta, formou-se no curso de Letras Português pela Universidade Estadual do Ceará. Cursou mestrado na Universidade Federal do Ceará e, atualmente, está cursando seu doutorado na UES. Tornou-se reconhecida em todo o estado pelo projeto de aulas de português gratuitas que desenvolve através de suas redes sociais, para ajudar as jovens de escolas públicas de toda a região cearense a ingressarem também na universidade pública. Ou seja, gente, aqui na introdução, o que nós temos aqui na introdução? A gente tem um panorama geral da história da Anala. Exatamente. A gente já começou apresentando os títulos acadêmicos que ela tem. Por quê? Porque isso é resultado da transformação que ela teve por meio da educação. Apresentei que ela é doutoranda e professora, formada em letras, apresentei a data de nascimento, apresentei aonde ela morava, apresentei um pouco sobre a condição de vida que ela teve, né, que ela foi moradora periférica, que ela estudou em escola pública, inclusive na própria proposta, gente, ela fala assim, ó. Deixa eu ler aqui a proposta para vocês. Existem alguns elementos da proposta que é interessante a gente colocar na redação. Quando ela fala assim, ó. Em um concurso de redação para a escola foi solicitado que se procurassem na comunidade. Na comunidade. Então eu tenho que trazer a história de alguém da comunidade. Então aqui no primeiro parágrafo a gente trouxe esse panorama. E alguns pontos que eu falei aqui eu vou retomar no desenvolvimento e conclusão desse texto. Com a mestra Bim, desde sua infância, olha aí, eu tô trazendo agora, depois que eu dei o panorama sobre a história dela, eu vou trazer o quê? Eu vou contar brevemente, óbvio, porque a gente só tem 25 linhas, eu vou contar um pouco da história dela, da infância até a atualidade, porque ela é doutoranda, ela ainda tá em atividade, né? Vamos lá. A mestra Bim, desde sua infância, destacou-se nos concursos de literatura e poesia escolares. Além disso, atuou como monitora de português em todas as escolas nas quais estudou ao longo do seu ensino fundamental e médio. No ano de 2010, ingressou na UES para o curso de letras. Antes de concluí-lo, lançou seu famoso livro de poemas A Juventude Não Acaba. Vocês conseguem perceber aqui a cronologia temporal? A gente falou sobre a infância, depois a gente falou brevemente sobre a adolescência dela quando citamos aí o ensino médio e agora a gente falou sobre o ingresso dela na universidade. Em 2016, foi aprovada no mestrado acadêmico da UFC. Nesse período, escreveu sua gramática Nossa Língua Descomplicada e iniciou em suas redes sociais o projeto de aulas gratuitas de português para os alunos das escolas estaduais cearenses. Ana Labim, então doutora, teve sua vida transformada pela educação. Olha que informação importante. Eu retirei essa informação direto da proposta. Eu estou trazendo a proposta com tudo aqui para mostrar para o corretor da UES, esse texto é sobre esse assunto, é sobre essa proposta, tem a ver com essa proposta. Entendeu? Eu estou situando o texto dentro da proposta. Aí aqui, Ana Labim, então doutoranda, teve sua vida transformada pela educação. Ela retratou todo esse processo em seu mais recente livro, A Educação Periférica é Resistência, o qual foi publicado há 2 semanas. E assim a gente encerra aqui o texto, certo? Deu bem certinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. 25 linhas. O que eu enfoquei aqui nessa redação? Tudo o que ela passou a ter e a fazer através da transformação gerada pela educação. Depois que ela cruzou com o caminho da educação, o que foi que aconteceu? Ela se graduou, ela lançou um livro, né, de poema, ela ingressou no mestrado, ela lançou uma gramática,
Agora ela tá no doutorado, ela iniciou um projeto de aulas virtuais gratuitas. Basicamente é isso que a UES queria de você, não foi um texto difícil. Achei muito tranquilo de escrever. Você que tá me assistindo, você escreveu qual gênero? O editorial ou a biografia? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se você for comigo até o final desse vídeo, comenta aqui abaixo pra mim, estou aqui, que aí eu vou saber se você ficou mesmo, tá? Então é isso, meus amores, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!